temos um convidado agora. Vamos conversar com o deputado Carlos Jordi, que é o vice-líder do governo na Câmara. Ele vai detalhar para a gente uma PEC apresentada por ele que faz com que o Tribunal do Júri possa receber denúncias sobre os ministros do STF em casos de abuso de autoridade e julgue-os. É sobre isso que a gente vai conversar aqui agora. Deputado, como vai? Boa noite, obrigado pela presença aqui. Prazer conversar com o senhor. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Augusto, Ana Paula, Fiuza. Sou fã dos quatro, nem preciso ficar rasgando seda, que sabem que eu os acompanho diariamente. Que legal, deputado. Bacana. E, para começar a conversa, queria que o senhor detalhasse para a gente exatamente do que se trata essa proposta. O que é que muda na prática, caso seja feita essa mudança? Bom, o que acontece é que hoje os crimes dos ministros do STF, né, tem crimes de responsabilidade e tem os crimes comuns. Os crimes de responsabilidade a gente sabe que passa por aquele crivo do Senado, que não dá em nada, e existem os crimes comuns, como os crimes de abuso de autoridade, que hoje eles têm um rito que é regulado pela lei, se não me engano, é a Lei 8.038 de 1990, que é feito pelos seus próprios pares. A competência originária para julgar todo tipo de crime comum é pelo próprio STF, ou seja, o STF, ele julga os ministros do STF por quaisquer tipo de crimes comuns. E óbvio que não dá em nada. E hoje nós percebemos que existem, a partir dessa hipertrofia de competências tão grande que está acontecendo com o Supremo, muitos abusos de autoridade, seja com esses inquéritos inconstitucionais, inquéritos como o inquérito das fake news, que é o inquérito da censura, que busca calar aqueles que fazem críticas ao Supremo e foi instaurado no bojo do Supremo, ferindo totalmente o nosso sistema acusatório. Também tem o inquérito das manifestações antidemocráticas, que também quer calar o povo que vai às ruas, também um grande abuso de autoridade, mas recentemente esse episódio em que bloquearam as contas de diversos apoiadores do presidente e pessoas que fazem críticas ao STF. Isso tudo configura crimes de abuso de autoridade. E hoje nós percebemos o seguinte, né? O Supremo, que ele se julga Supremo na estrutura do poder. E não é. Ele é supremo na estrutura do judiciário. Ele não é maior do que o legislativo, do que o judiciário, do que o executivo, e se acha nesse contexto como a figura suprema que pode definir o que é democrático, antidemocrático, e por isso solapa as instituições cometendo crimes de abuso de autoridade. Então nossa ideia é simplesmente essa, fazer com que os crimes de abuso de autoridade eles possam ser denunciados para o Tribunal do Júri. A denúncia é aceita pelo Tribunal do Júri, que é composto pelo povo, e a partir daí há um julgamento para definir, para pronunciar ou para rejeitar a denúncia, ou mesmo para julgar os ministros a partir da pronúncia. Perfeito. Pergunta agora de Augusto Nunes. Augusto. Deputado, boa noite. Eu queria saber como é que tem sido a reação dos deputados a essa sua proposta. Já tem muita gente apoiando, eles ficam reticentes, têm medo de enfrentar o Supremo. Qual é o clima? Olha, Augusto, se fosse em tempos normais, tempos fora da pandemia, nós já teríamos as 171 assinaturas, né? Porque a PEC, como vocês sabem, o rito é diferente, não é igual um projeto de lei que você elabora e já tem um número. Você precisa de 1/3 das assinaturas de deputados. Então, é fácil você encontrar os deputados pela Câmara, pegar as assinaturas. Só que nesse momento em que todos estão fazendo deliberações remotas, votações remotas, a gente está afadado a ter um sistema em que lá fica a proposta da PEC, né, uma PPEC, a proposta de emenda da Constituição. E aí esperamos que as pessoas possam colocar as suas assinaturas. E desde o momento que nós divulgamos essa proposta, muitas pessoas me ligaram parabenizando, muitas pessoas manifestaram, muitos deputados, mas muitos não assinaram. Eu não sei se é preguiça, eu não sei se é algum rabo preso. Nós temos cerca de 25 assinaturas, faltam muitas assinaturas ainda. Então, por isso até que eu aqui agradeço o espaço para que a gente possa estar repercutindo e rogando que os deputados possam assinar essa proposta de emenda à Constituição e assim fazer com que ela possa tramitar no Congresso. Que essa proposta, além de fazer com que possa se repercutir essa situação em que há abusos do Supremo, que eles têm que ter um freio, também é uma discussão que está se fazendo da subutilização do Tribunal do Júri, que hoje no Brasil só julgam crimes dolosos contra a vida. Nos Estados Unidos, por exemplo, são diversos crimes, até causas cíveis, são julgadas pelo Tribunal do Júri. Na Espanha, até invasão de domicílio é julgado
pelo Tribunal do Júri, né? Lá até o Boulos estaria sujeito ao julgamento do povo. E aqui nós estamos somente fadados a essa questão de crimes dolosos contra a vida. A pergunta agora, deputada, é da Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Deputado, um prazer tê-lo aqui. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o deputado Paulo Eduardo Martins ontem, porque eu confesso que eu fiquei um pouco desapontada com a resposta e tem um pouco a ver com essa sua pré-PEC, né? Porque a gente hoje vê graves violações, né, dos poderes constitucionais por parte dos membros do STF. E hoje a gente sabe que o caminho para a gente conseguir travar, né, essa violação dos membros a gente tem que seguir o caminho constitucional da democracia, que é o impeachment pelo Senado. Então, eu perguntei ontem ao deputado Paulo Eduardo Martins se há essa movimentação, se há essa conversa, e eu fiquei um pouco decepcionada com a resposta de que ali no Senado, no Congresso, há muitas contas a se prestar para os presidentes das câmaras, da Câmara ou do Senado. Essas contas não teriam que ser prestadas para quem colocou os senadores lá e os deputados, a população? Existe, você vê essa movimentação sobre seguir o processo de impeachment desses ministros da Corte que estão violando gravemente as suas premissas constitucionais? Olha, falar de contas, né, que se tem a prestar é um nome bonito para rabo preso, né? E definitivamente é o que mais tem no Congresso. Infelizmente, nós temos em tese a figura do impeachment para ministro do STF, que segue esse rito, né, que primeiramente tem que passar pelo Senado, o Senado que, na verdade, ele dá a entrada, aceita a denúncia e depois faz o julgamento. E nós mesmos, eu fiz já com a Bia Kicis, com o Felipe Barros, pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, e é óbvio que o Alcolumbre, ele senta em cima, ele não vai tocar esses processos. Hoje nós temos essa figura do impeachment existindo, mas não há aplicabilidade, não enquanto nós tivermos a configuração atual do Congresso Nacional. Eu sempre digo, as pessoas me perguntam, né, quando é que a gente vai mudar tudo isso? Quando é que a gente vai mudar esse tensionamento, essa coisa, né, do toma lá da cá? E eu sempre digo para eles, olha, dificilmente nós vamos conseguir mudar com o sistema presidencialista, que infelizmente nós elegemos diversos deputados e senadores que muitas vezes não são alinhados com o presidente e nem com os anseios da população. E aí você observa essa questão do presidencialismo de coalizão e diversos outros efeitos colaterais que fazem com que haja esse tipo de postura por parte de senadores e de deputados federais. Eu acho que na próxima eleição, se nós conseguirmos eleger mais deputados e mais senadores que não sejam alinhados com esse pensamento do fisiologismo, nós vamos começar a dar mais alguns passos engatinhando para poder estar saindo um pouco e caminhando para uma independência efetivamente entre os poderes. E aí sim, diante de um processo de impeachment, de um flagrante crime de responsabilidade por parte de um ministro da STF, aí conseguimos fazer com que haja esse processo. E mais do que isso, né, nós temos que ter um presidente do Senado que não seja alinhado com esses antigos grupos aí que nós estamos vendo. Deputado, mais uma pergunta agora do Guilherme Fiuza. Você, Fiuza? Deputado, o que o senhor achou desse pronunciamento aí do Procurador-Geral Augusto Aras, criticando frontalmente, de forma assintosa, a Operação Lava Jato? E acho que tem telefone tocando em algum lugar. E essa sua medida, quer dizer, em relação ao Supremo Tribunal Federal, evidentemente que o maior oponente da Operação Lava Jato, mais visível do país, foi o Supremo Tribunal Federal, com algumas ações, incluindo o casuísmo que soltou o Lula, né? Então, me pareceu que o Augusto Aras, o Procurador-Geral, fez hoje uma declaração de convergência com o Supremo Tribunal Federal em oposição à Lava Jato. Mas eu não quero influenciar a sua resposta. O que o senhor achou deste pronunciamento, desse depoimento do Augusto Aras?
Olha, eu achei lamentável a fala dele, criticar a Lava Jato, uma operação que realmente colocou os bandidos do colarinho branco na cadeia, que fez com que realmente a população enxergasse que havia esperança para um futuro melhor, sobretudo na política. Ele fazer uma declaração como essa é lamentável. Eu tinha um pouco de esperança no Augusto Aras, quando ele foi indicado pelo presidente. Muitas pessoas até falam assim, e aí, o que você está achando? Ele colocou lá um petista. Olha, é óbvio que a figura do Ministério Público, na figura ali da PGR, ela é independente. Ela deve ser independente, ela não deve ser subserviente nem subordinada ao Poder Executivo. Mas eu não esperava que ele agisse. Acho que a gente perdeu contato ali com o deputado. Será que ele ainda nos ouve? Foi uma interrupção da conexão ou não? PT, Acho que com ele petismo. Porque é o que ele está fazendo. Agora sim, deputado, já estamos ouvindo. Agora sim, pode seguir. Tá. Eu não esperava que ele tivesse essa postura tão alinhada com o petismo, né? Tão fazendo tantas declarações contra a Lava Jato, fazendo declarações contra operações que fazem com que haja uma verdadeira devassa mesmo na corrupção que está instalada na política. Foi uma verdadeira decepção. Eu não conheço o Augusto Aras, mas eu acho que ele deveria fazer uma reflexão sobre tudo que o país viveu nos últimos anos, em que as pessoas apoiaram efetivamente a Lava Jato, as pessoas foram às ruas buscando justiça contra os crimes que estavam sendo cometidos, dilapidando o Estado, não só pelo PT, mas por diversos partidos que estavam em conluio com o PT também, fazendo todos esses arroubos, esses roubos e todos os esquemas de corrupção que fizeram com que o Brasil chegasse a ser uma verdadeira decepção e uma piada internacional. Ô, deputado, e diante disso, diante dessa decepção, o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro deveria vir a público para também se manifestar a respeito do que achou dessa opinião do Augusto Aras? Como o senhor mesmo lembrou, foi ele o responsável pela indicação do Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. O senhor acha que seria importante que o presidente viesse a público agora, até para que a opinião dele não se misturasse à do Augusto Aras nesse momento, deputado? Olha, eu acho que o presidente tem que fazer uma análise se realmente ele deve fazer isso, para de repente não parecer que ele está querendo fazer um tensionamento, que nós sabemos que o presidente está tentando distensionar toda essa guerra que está sendo promovida, isso sobretudo pelo STF. Mas todos sabem a opinião do presidente. O presidente sempre foi a favor da Lava Jato, sempre foi uma pessoa que pregou esse combate ferrenho à corrupção. Mas eu acredito que se ele quiser fazer essa declaração, pode ser que ele tenha mais, se pode dizer assim, credibilidade nesse sentido, porque realmente, como foi uma indicação por parte do presidente, mas assim, ele indicou uma pessoa que tem que ter a sua independência na Procuradoria, na PGR. Mas a partir do momento que ele faz uma declaração como essa contra a Lava Jato, nos faz crer que ele é contra o combate à corrupção. Isso, estou falando do PGR, do Aras. O presidente, se quiser fazer uma manifestação nesse sentido, pode ser que esteja refletindo muito bem os anseios de nós, apoiadores do presidente, apoiadores do combate à corrupção, e que acreditamos que não só a Lava Jato, mas que todas as operações de combate à corrupção, de devassas em todos os esquemas que fizeram o Brasil virar uma piada internacional, possa estar repercutindo bem para a figura do nosso governo. Seguimos ouvindo aqui o deputado Carlos Jordi, que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Vamos a mais uma pergunta. Augusto Nunes. Eu queria insistir no caso do Augusto Aras. Queria que o deputado nos contasse como é que foi a reação na Câmara, se a essa perplexidade justificada e demonstrada por alguns deputados, se seguiu alguma ideia de como reagir a isso, o que é que pode fazer o Congresso para mostrar que tem muita gente no Congresso que continua
o que é palavrão para o procurador-geral, né, a julgar pelo que disse, continua lavajatista. Eu me qualifico como lavajatista. Olha, na verdade, eu não conversei com muitos deputados, mas conversei com muitos deputados da base do governo. Muitos deputados mostraram indignação, obviamente, muitos deputados se mostraram incrédulos com esse tipo de comentário de uma pessoa que representa o Ministério Público na esfera federal, né? E muitos estão já dando suas declarações. Eu aqui já estou aqui de público dizendo que foi uma declaração que não me representa, uma declaração que, partindo do Procurador-Geral da República, isso nos faz ter uma verdadeira decepção e não saber o que nós podemos esperar do MPF no combate à corrupção. E muitos desses nossos deputados, né, como Felipe Barros, Bia Kicis, são diversos da base do governo, mostraram essa mesma ideia, essa mesma perplexidade com relação a isso. E eu acho que nós temos que fazer algumas manifestações, como tenho vindo a público aqui falar, mas não espere isso dos demais deputados, dos outros deputados que nós sabemos quem são, que não são os bolsonaristas raiz, né? Não espere isso, porque nós sabemos muito bem por quê, acho que vocês sabem por quê. Ana Paula Henkel, mais uma pergunta, Ana. Deputado, agora eu queria saber uma opinião pessoal, né, dentro de tantas reformas importantes, né, que a gente precisa passar para o real progresso no Brasil. Na sua opinião, o que deveria ser prioridade agora nos próximos, no ano de 2021? Olha, eu acredito que a reforma tributária, que é uma reforma que já está sendo desde o ano passado trabalhada, existia lá a PEC do Baleia Rossi, que é a PEC 45, agora tem a PEC do Paulo Guedes. Nós estamos já voltando aos trabalhos da comissão da reforma tributária, da qual eu faço parte. A reforma administrativa também, que era uma reforma que já era esperado, e com a questão da pandemia, infelizmente, o Congresso e também a Presidência da República, o Executivo, ficou muito focado nessas ações, tanto de combate e prevenção ao coronavírus e atenuar os efeitos da crise econômica no cidadão. São todas essas reformas que nós já estávamos planejando desde o ano passado, junto nesse contexto aí da reforma da Previdência, que são as reformas que vão fazer com que haja esse respiro aí para que a gente possa voltar a progredir economicamente. O Brasil, ele vinha bem antes dessa pandemia. Eu sempre digo que o caminho que o Brasil estava no ano passado era um caminho muito positivo, que não era um cenário favorável para o resto do mundo, não era extremamente favorável como foi, digamos, no primeiro governo Lula, que era aquela coisa da boom das commodities, estabilidade econômica e que todos os países emergentes estavam crescendo muito, mas estávamos caminhando muito bem. O Brasil está com uma credibilidade internacional, né? Existe aí um ranking dizendo que o Brasil está entre os 20 países com maior credibilidade internacional para os investimentos estrangeiros, e o Brasil vinha fazendo aí toda uma série de reformas, o governo Bolsonaro fazia uma série de reformas que estavam fazendo ter uma credibilidade e um crescimento moderado, demonstrando que o resto do mundo também estava fazendo esse crescimento, mas estávamos fazendo as ações corretas para esse avanço econômico. E agora, com a pandemia, infelizmente, nós tivemos aí foi 1 trilhão gasto com todas, por enquanto, né? 1 trilhão gasto com todas essas ações, só com a reforma da Previdência. O que nós economizaríamos em 10 anos, estamos gastando só em 1 ano de combate ao Covid e também atenuando os efeitos da crise econômica. Então, agora, a gente precisa novamente respirar, novamente colocar essas reformas das quais citei e assim fazer com que a nossa economia se torne pujante novamente. E para fechar, a pergunta do Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Deputado, uma das ações impressionantes aí, no mau sentido, do STF, que é objeto da sua proposta de emenda constitucional, né, de crimes de abuso, recentemente foi a decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, de dissolver a comissão do impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
Como é que o senhor está vendo o processo de impeachment do Wilson Witzel? Tem algum prognóstico? Olha, o Wilson Witzel ele já está empichado, isso é fato. Ele não vai ficar na cadeira de governador. O que nós observamos, por exemplo, naquele momento em que foi aceita o seu processo de impeachment pelo presidente, que na verdade ele até fez uma questão ali, um sufrágio entre os deputados, que não era necessário, mas mostrou que eles têm... Opa, desculpa, ligaram aqui. Mostrou que, na verdade, há uma maioria esmagadora de deputados favoráveis ao impeachment do governador Witzel. Por quê? Porque ele fez os mesmos esquemas de corrupção que já vinham ocorrendo na gestão Cabral e na gestão Pezão. O Mário Peixoto está aí, aquele cara que fazia parte de um sistema que operacionalizava os contratos de saúde na gestão Cabral, também fazia no governo Witzel. São 7 hospitais de campanha que foram gastos cerca de 1 bilhão, e só 2 ficaram prontos, todos já estão sendo desmontados. São diversos fatos que levam a crer que ele não tem uma sustentação lá. Só que aí o Wilson Witzel, ele é tão cínico que ele falou nesse processo de aceitação do impeachment que ele teria pedido para os seus deputados da base votarem favoráveis porque ele queria provar a sua inocência. Aí, veja bem, aí agora é instalada uma comissão do impeachment e ele recorre ao STF para dissolver essa comissão e criar uma outra comissão, alegando que não houve proporcionalidade na composição dessa comissão. Mas ele só está postergando o que é inevitável. Ele vai cair, ele já vai ser empichado, é uma pessoa que não tem condições nem de competência e nem condições morais de estar à frente do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que o governador Witzel, ele é o pior governador que o Rio de Janeiro já teve. Pior do que Brizola, pior do que Cabral, pior do que Pezão. Ele só não vai ser tão corrosivo para o estado do Rio de Janeiro, porque ele nem vai concluir o seu mandato, e eu espero que isso seja rápido, breve, e que a gente possa ver aí o Rio de Janeiro ter um pouco de competência à frente do governo, que é o que nós mais esperamos. O nosso estado não merece um governador como Wilson Witzel. E só antes de me despedir, deputado, soube que o senhor está prestes a derrotar o Marcelo Freixo aí numa votação, é isso? Como é que é essa história, deputado? Pô, eu te agradeço, Vitor, aí por esse jabá. O que acontece é que nós estamos participando aí do Prêmio Congresso em Foco. Quem não conhece, é um prêmio que anualmente seleciona os melhores deputados, melhores senadores, e tem outras categorias. Eu concorro aí para melhor deputado, são os melhores da Câmara, e estava em primeiro, depois apareci em segundo na parcial aí, perdendo por 86 votos por Freixo. É até dia 31 de julho, sexta-feira, a votação. E quem quiser me dar esse voto aí para a gente poder estar vencendo o Freixo, que ele está pedindo voto dizendo que ele quer vencer o bolsonarismo. Então eu peço aí vocês para a gente possa vencer a esquerda. É prêmio.congressoinfoco.com.br, e aí é só colocar seu voto para Carlos Jordi. Primeiro o senador, depois para melhores na Câmara. Bota para Carlos Jordi. Obrigado aí, Vitor. Tamo junto. Imagina, depois da aparição aqui vai recuperar, sem dúvida, o primeiro lugar. Deputado Carlos Jordi esteve com a gente. Obrigado pela entrevista, viu, deputado? Boa noite.